Paz do Senhor a todos, boa noite. Lucas 24, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e diante do povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isto aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto eles nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali contaram aos 11 e os que estavam com eles reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, lançando luz sobre a Tua palavra e aplicando a cada um de nós, Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. É Páscoa. Jesus ressuscitou e Ele vive. Amém? E Ele está vivo. Esses 2 discípulos, ou um casal de discípulos, né? Fala aqui que um dos nomes deles era Cleopas. Alguns teólogos dizem que tinha uma Maria, uma irmã de Maria também, chamada Maria de Cleopas. Então dizem, né, alguns teólogos, que era tia de Jesus, né? E provavelmente ela estava voltando com o esposo chamado Cleopas para Emaús. Então eles estavam em Jerusalém e eles estavam voltando, né, depois de 3 dias para sua casa. Estavam assim desanimados, estavam tristes, né? Desapontados, né? Eles falam aqui para Jesus, antes de reconhecer Jesus, que eles achavam, né, que Jesus ia resgatar Israel da mão dos romanos. Eles estavam esperando um rei terreno, um rei que libertasse ele da mão
dos romanos. Então eles estavam entristecidos, né? Eles já tinham ouvido falar, né? As mulheres tinham falado que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditavam, né? Porque eles achavam que Jesus era um rei terreno, que veio para libertá-los da mão dos romanos. E daí eles estão totalmente desapontados, estão fugindo de Jerusalém, onde inspirava, né, morte ali, estava perseguição ia acontecer agora com a morte de Jesus, e eles estavam com medo, todos escondidos, e eles falaram: olha, vamos voltar para o nosso cantinho, né? Vamos voltar para Emaús, que significa riacho quente, vamos sair daqui, senão, né, vai pegar para a gente também. Mas eles estavam muito com medo, descrente, desanimado, e saíram de Jerusalém para sua casa. E talvez você e muitos de nós, muitas vezes estamos passando, né, assim, desanimados, estamos muitas vezes descrentes, né, com medo, sem esperança mais para nada. E aqui nós vamos ver o que é que o Senhor Jesus ensina para esses dois e para a gente também. É Páscoa, né? Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que Ele quer se aproximar de você. Na hora que eles estão desamparados, na hora que eles estão descrentes, né? Toda a esperança dele foi cravada na cruz, né? Aquele profeta, né, que para eles não era o Messias, mas eles estavam achando que era um profeta. Tudo foi por água abaixo ali naquela cruz, na sexta-feira, e agora já é domingo, já passou 3 dias, e eles não viram nada acontecer, então eles estavam desamparados. Mas eles tinham que acreditar que era Páscoa, que Jesus ressuscitou e que Ele vive. Amém, irmãos? Então, Ele quer se aproximar de você, assim como se aproximou daqueles homens ali. Ao versículo 15, o que diz aí, ó. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Então, Jesus, ele se aproxima da gente quando mais a gente precisa dele, amém, irmãos? Ele se aproxima de nós, ele se aproxima de você. Então, se você estiver com o coração oprimido, se você estiver passando por lutas e dificuldades, lembre-se que Jesus, ele se aproxima de você. Né? No momento de maior dificuldade desses discípulos aqui, eles já tinham largado tudo, já não tinham mais esperança, já estavam voltando para casa, e ali Jesus vem e se aproxima dele. Jesus quer se aproximar também de você, meu querido. Ele quer se aproximar de você, né? Ele quer estar bem pertinho de você. O Salmo 46 diz que ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, amém, irmãos? Ele está bem pertinho da gente. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas Ele está bem perto da gente. Lembra aquela história, né, que a pessoa morre, né? Um discípulo de Jesus morre, chega no céu, ele pergunta para ele, né? O senhor não falou que estaria comigo, né, todos os dias da minha vida? Mas olha, aí Jesus leva ele assim e mostra as pegadas na areia. Ele fala: olha, ali eu vejo o senhor caminhando comigo, né? Eu vejo 2 pegadas, a minha e a sua, mas tem uma hora que some, né? E fica só uma pegada. E aquele momento que sumiu e ficou só uma pegada, foi o momento mais difícil da minha vida. Por que o senhor me abandonou? E Jesus fala para ele, né? Naquele momento que você vê só uma pegada, eu estou te carregando no braço, estou te carregando no colo. Então, no momento que a gente acha que Jesus nos abandonou, é que a gente não tem mais perna para andar. É Ele que está levando a gente no colo, amém, irmãos? Então, Ele se aproxima daqueles 2 discípulos que estão desesperados. Assim mesmo, Ele se aproxima de você na hora da angústia, na hora da tribulação, como o Salmo 46 diz, né? Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, né? Basta você chamar, né, o nome dele, Jesus, Jesus, né? Ele nos ensina também a nos aproximarmos um dos outros, né? Nós não gostamos, né, de nos aproximar um dos outros. Eu falo principalmente no casamento, né, que é relacionamento. Um é quadrado, outro é redondo, e um vai atritando, né? Aí de vez em quando sai uma faísca, né? Pedra com pedra, né? Ferro com ferro não sai fogo.
Um vai ficando mais redondo e o outro vai ficando mais quadrado, vai se encaixando, né? Mas nós precisamos de nos relacionar, nós precisamos nos aproximar, né, uns dos outros. Eu só vou conhecer o irmão, só vou conhecer você e você só vai me conhecer se nós nos aproximarmos uns dos outros, amém, irmãos? Né? Então, nós também precisamos aprender com Jesus, que Jesus estava ali e ele se aproxima daqueles dois discípulos, na hora da luta, na hora da angústia, né? Aproxime-se das pessoas, se você quiser conhecer o problema dela, amém, irmão? Só que quando você se aproxima das pessoas e você conhece os problemas dela, ele passa também a ser seu, amém? Só ouvi um amém, do irmão Carlos ali. Aí a gente fala, não, o problema é seu, né? Mas é verdade. Lembra do irmão Aderbal, que veio pregar num dos aniversários aqui da igreja? E eu sempre cito aquele exemplo dele, né? Ele foi passando por um irmão e apertou a mão do irmão, né? Tudo bem, irmão? Aí o irmão agarrou a mão dele e não soltou, e ele querendo soltar, né? Aí o irmão perguntou para ele assim, você está perguntando tudo bem por perguntar, ou você está querendo saber mesmo se está bem ou não? Aí ele falou, não, irmão, eu quero saber como é que o irmão está. E sentou lá com ele. Então o problema do irmão passou a ser problema dele, que ele tinha que fazer alguma coisa. Não é assim? Né? Se você para e ouve, já era. Você tem que fazer alguma coisa, nem que seja orar, né? Então às vezes a gente pergunta, tudo bem, assim, por perguntar, né? Bom dia, né, na empresa, né? Mas se a pessoa parar e nos puxar, né? Nós precisamos nos aproximar das pessoas se nós quisermos se relacionar com elas, se nós quisermos também ajudar aquela pessoa. Então Jesus, ele se aproxima da gente. Ele se aproxima da gente no momento mais difícil das nossas vidas. Né? Uma vez eu estava passando uma luta muito grande, uma tribulação ali, e eu no meio daquele furacão, eu vim lembrar isso depois, na hora do pega para capar ali. Depois o Espírito Santo me lembrou, assim, que eu balbuciei só o nome Jesus. E na hora foi, sumiu tudo. Toda aquela confusão, todo aquele problema. Eu falei, depois eu lembrei. Na hora eu não lembrei, eu só fiz assim, em nome de Jesus. Bem baixinho, eu não percebi, mas na hora sumiu. Então ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Amém, irmãos? Então Jesus, ele se aproxima da gente. E ele se aproximou daqueles discípulos. Os discípulos estavam derrotados, angustiados. Então, no momento mais difícil da sua vida, deixe Jesus se aproximar de você, amém? Porque também, às vezes, a gente não quer que Jesus se aproxime da gente, né? A gente não quer, tem gente que não quer, né? Não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber de nada que é relacionado à palavra de Deus, mas quer ir para o céu, né? Já pensou, a pessoa não quer saber de Jesus, não quer se aproximar de Jesus, não quer saber de nada que é de Jesus, mas se você chegar para ele lá e dizer, você quer ir para o céu ou inferno? Para o céu, lógico. Não gosta de crente, não gosta de louvor, não gosta de igreja, não gosta de nada que é de Jesus. Então é complicado. Mas Jesus se aproxima da gente, ele está pronto a se aproximar da gente, amém, irmãos? Sempre, né? Então se aproxime de Jesus, deixe ele se aproximar de você e também se aproxime das pessoas, né? Que muitas vezes a pessoa vai ver Jesus através da minha e da sua vida, amém, irmãos? É Páscoa, Jesus ressuscitou e ele está vivo, vivo ele está. E a segunda coisa aqui que a gente aprende também é que ele quer caminhar com a gente, né? No versículo 15 também ele fala, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Jesus também, ele quer caminhar com a gente, irmãos. Ele quer caminhar com você onde quer que você vá. Amém, irmãos? Agora você quer que Jesus caminhe com você? Amém, glória a Deus. Mas tem muita gente que não quer, sabe por quê? Porque se ele caminhar com a gente, ele vai saber de tudo que a gente faz. E aí? Né? Sabe também. Mas quando você está na intimidade com ele, ele vai saber tudo que você está fazendo. O bom de a gente caminhar com Jesus, porque a gente não vai fazer algo errado, amém? Se você caminha, você está caminhando com um pastor ou com um irmão, aquele irmão chato, e você sempre faz uma coisa errada, se você estiver com ele, você vai fazer? Não, né? Você vai, opa, né? O pastor está aí, opa, o irmão está aí, né? Mas e se você estiver sozinho, né? Então,
a dica é: caminhe com Jesus, né? Ele quer caminhar com a gente, ele caminha aqui, ele começou a caminhar com aqueles discípulos ali, Jesus caminhou com eles, né? Ele quer caminhar com você para qualquer lugar, né? Agora, será que você leva Jesus para qualquer lugar, né? Na hora da tribulação, na hora da angústia, Jesus, ele quer caminhar com você, amém? Assim como ele fez com esses dois discípulos aqui, né? Ele começou a caminhar, eles estavam desesperados, desesperançados, eles não tinham nenhuma esperança mais. E Jesus entra no meio dele e começa a caminhar com ele. E também Jesus, ele faz uma pergunta para eles, né? Aqui no versículo 17. E eles lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminha, né? Então ele faz uma pergunta para aquelas pessoas: o que vocês estão conversando? O que vocês estão fazendo, né? O que você quer que eu faça? O que é que está acontecendo com vocês? E eles começam a falar, né? Será que você não precisa falar para o Senhor o que é que você quer? O que é que está acontecendo? Qual é a sua tribulação? Qual é aquilo que tem atormentado você? Joga no colo de Jesus, irmãos. Conversa com Ele, né? É uma pergunta que Ele está fazendo para mim e para você nessa noite, né? Olha, o que você está conversando? O que é que está saindo da sua boca, né? Muitas vezes da nossa boca só sai a murmuração. Muitas vezes da nossa boca só sai palavra de maldição, né? Mas será que a gente não deve mudar a nossa palavra? Né? Porque é Páscoa, Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Se Ele está vivo, Ele vai agir no seu problema, amém, irmãos? Ele agiu no problema desses dois aqui. Eles não tinham mais esperança de nada, né? Jesus sabe a angústia que aqueles dois estavam passando. Jesus sabe a angústia que você está passando. Jesus sabe a luta que você tem passado. Então fala para Ele: o que é que vocês estão conversando? O que é que você quer de mim? Né? Não falou isso para o cego Bartimeu? O que é que você quer que eu faça? Eu quero ver. Então veja, né? Então às vezes a gente precisa falar para o Senhor. E a gente precisa tirar a palavra de maldição da nossa boca e começar a trazer palavras de bênção, trazer a palavra de Deus, né? Jesus começa a falar para eles aqui, né? Começa a falar da palavra para ele, explicando ali para eles a palavra do Senhor para eles, né? Só que ele fala para eles aí no versículo 25, né? Como vocês custam a entender e como demoram a crer. Olha como a gente não é assim? Eles já tinham ouvido falar da ressurreição ou não? As mulheres foram lá no sepulcro, correram lá, né? Falaram para eles, mas mesmo assim eles não acreditaram. Esses dois discípulos estavam lá em Jerusalém. Você já ouviu falar de Jesus, amém ou não? Quantas pessoas já ouviram falar de Jesus, que Ele ressuscitou, mas eles não acreditam, né? Ainda está só no intelecto, né? Só está lá no intelecto. E eram discípulos de Jesus, que tinham ouvido falar. E eles falam aqui que as mulheres tiveram uma visão de anjos, né? E eles mesmo assim já tinham ouvido falar de Jesus. Mas agora o Jesus ressurreto aparece para eles, né? Então Jesus pergunta para você: o que é que você quer que eu faça, né? Qual é o motivo da sua angústia, da sua tribulação, né? Eu ressuscitei, eu estou vivo, né? Creia tão somente, né? Eu vi uma frase essa semana que a pessoa falava assim, né? Que muitas vezes Deus não responde a sua súplica, mas Ele responde a sua fé. Às vezes a gente faz oração, mas a gente crê naquilo que a gente está pedindo ou falando para Deus. Então Jesus está perguntando para você: o que é que você quer que eu faça, né? Coloque diante do Senhor aquilo que você quer que Ele faça, né? Você quer se aproximar de mim? Se aproxime do Senhor. Fique bem pertinho dele. Você quer caminhar comigo? Essa é a pergunta de Jesus também para mim e para você nessa noite. Se aproxime do Senhor, né? E Tiago fala, né? Se aproxime de mim, que eu me aproximarei de você, né? Jeremias fala, né? Que deixarei ser achado de vós, né? Deixarei ser achado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. E ele fala: eu me deixarei ser achado. Jesus está vivo, irmão, amém? Mas parece que a gente vive como se Ele tivesse morto. Ele está vivo,
Ele ressuscitou, Ele pode intervir no meu e no seu problema a qualquer hora. Basta a gente crer, basta a gente falar para Ele, Senhor, né? Senhor, né? Fazer como aqueles discípulos no barco, né? Senhor, não te importa que morremos. E Jesus levanta e repreende o mar, repreende o vento, mas também dá uma lapada neles, né? Homens de pequena fé. Eu estou no barco dormindo, você acha que ele ia afundar? É o que ele está falando aqui para eles, né? Como vocês custam a entender. Eu falei para vocês que era necessário que eu padecesse, né? Passasse por muitas coisas, morresse, e ao terceiro dia eu ressuscitaria, né? Mas mesmo assim, muitas vezes a gente não acredita na palavra do Senhor, e nós devemos acreditar na palavra de Deus. E se nós quisermos que os nossos olhos, né, sejam abertos, né, como aqui aconteceu com eles, nós precisamos receber Jesus na nossa casa, né? Até aí eles não entendiam que era Jesus ali ressuscitado, né? Mas eles insistiram, né? No versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, né? E aí continua no 29, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com ele. Você quer que Jesus entre na sua casa, irmãos? Você tem que insistir, né? Jesus ele fala o que? Esse que eu estou à porta e bato. Ele não arromba a porta, né? E fala que eles insistiram. Jesus fez menção de passar, né? De não ir entrar na casa deles. E ele, Senhor, fique conosco. Fique conosco. Jesus só vai ficar onde ele é chamado. Amém? Então você tem que insistir. Insistir como? Né? Colocando louvor na minha casa, lendo a Bíblia, né? Programações tem que ser programações que exalte o nome do Senhor. Como que Jesus vai estar numa casa que não exalta o nome dele, né? Que não quer que ele esteja lá? Então eles insistiram. Então insista para que Jesus entre na sua casa. Insista para que Jesus entre na sua vida. Tem que insistir. Senhor, vem. Senhor, entra. Senhor, vem, né? Pede para que ele venha caminhar com você, como ele caminhou com eles. Pede para que ele venha, né? Entrar na sua vida, na vida daquele que você quer que ele entre, né? Insista. Até então os olhos daqueles homens estavam fechados, né? E olha aí no versículo 30, né? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Os olhos só serão abertos quando nós recebemos Jesus dentro de nós, né? Os olhos só serão abertos quando nós abrirmos as nossas casas para o Senhor, quando nós abrirmos o nosso coração para Ele. Aquele que ressuscitou, está vivo, Ele vai começar a fazer uma obra magnífica na vida da pessoa. Os olhos da pessoa se abrem, irmãos, mas quando ela abre o coração e deixa Jesus entrar, né? Enquanto ele não entrar na casa, os olhos continuam fechados. Você já ouviu falar de ressurreição, você já esteve na igreja, você já fez isso, aquilo, outro, mas seus olhos espirituais continuam fechados, porque você não abre o seu coração, não abre a sua casa, né, que é a sua vida, né, para que ele entre, e para que ele ceie com você, e para que você tenha uma comunhão. O partir do pão é uma comunhão plena que o judeu tinha. Quando ele convidava alguém para ir na sua casa, era porque era amigo dele, porque ele queria ter comunhão com aquela pessoa. E eu só vou abrir meus olhos espirituais se eu tiver uma comunhão plena com o Senhor. Amém? É Páscoa, querido. Jesus ressuscitou e ele vive. Convide ele para entrar na sua casa, convide ele para entrar na sua vida, né? Eles fugiram de Jerusalém, agora eles voltam para Jerusalém aqui, ó, e perguntaram um ao outro, né? Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, né? Jesus vinha falando, né, dos profetas de Moisés, e o coração dele queimava, né? Porque a palavra de Jesus tem que começar a voltar a queimar no nosso coração. Será que tem queimado, irmãos? Quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente escuta um louvor, quando a gente está ouvindo as coisas de Deus, nós estamos tão frios que Jesus está morto dentro de nós e ele precisa ressuscitar novamente, amém? No nosso coração, nós precisamos convidar ele para entrar na nossa vida novamente. Pede para ele de novo,
Senhor, caminha comigo, Senhor, vem, se aproxima de mim, entra na minha casa, né? Entra na minha vida, né? Abre os meus olhos novamente, né? O Senhor está vivo, né? Faz prova do Senhor, para você ver o que vai acontecer na sua vida. Mas longe do Senhor, longe do caminho do Senhor, irmão, nós não vamos ver o Jesus ressuscitado. Ele não vai se manifestar. Ele tem tantas coisas para mostrar para a gente, mas a gente caminhando longe dele, desanimado como esses homens estavam, né? Fugindo de Jerusalém, né? E o que acontece aí, né? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, fugindo de Jerusalém. Jerusalém era o lugar de quê? Do templo, lugar da presença de Deus, né? Os perigos de Jerusalém ainda estavam lá, os judeus estavam lá para matar. Mas quando você está com Jesus, você perde o medo, irmãos. E você volta novamente, né? A casa de Deus, a casa do Pai, para a comunhão plena, né? Você estava longe, indo para Emaús, fugindo de Jerusalém, fugindo da casa de Deus. Agora você tem um encontro com Jesus ressuscitado, o medo sai, né? O desânimo sai e você quer voltar para o lugar da adoração. Volta para o lugar da adoração, porque Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E Ele vai voltar para te buscar, irmão, buscar a tua igreja. E eles voltam para contar novamente, né? Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos a nossa casa para o Jesus vivo, ressuscitado, nós voltamos para a casa do Pai, nós voltamos para Jerusalém, e lá nós anunciamos que nós também tivemos um encontro com Jesus ressuscitado. E eles começam a anunciar, aqueles 2 discípulos que estavam com medo, agora voltam intrépido. Não tinha mais medo dos guardas, não tinha mais medo daqueles que mataram Jesus, porque Jesus estava vivo e Ele ressuscitou dentre os mortos. Volte para a casa do Pai, volte para a presença do Senhor. É Páscoa, irmãos. Páscoa significa o quê? Que Jesus é o Cordeiro Pascal, né? Nós devemos nos apropriar, né? João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós devemos comer desse Cordeiro, né? Nós devemos nos apropriar dele, nos alimentar de Cristo, né? Ter esse encontro com Jesus ressuscitado. Ele vai voltar, irmãos, e está tão perto a vinda dele. E você vai voltar para Jerusalém, né? Volte para Jerusalém, volte para a casa do Pai. Não tem o que dar ao mundo, não tem mais o que dar, né? Essa fase desse mundo está acabando. Todos os sinais já se cumpriram, né? Está muito perto a vinda do Senhor. E esse Jesus que ressuscitou, Ele vai voltar, né? Lá em João, né, no mesmo texto, quando Maria encontra, que Maria fala para Pedro e João, eles saem correndo. Quando João chega primeiro, que era mais novo do que Pedro. João chega primeiro, só que João não desce, né, o sepulcro, ele fica com medo. Ele só vê de longe o linho, né, os panos. E Pedro, né, falava muito, mas era intrépido. Ele já chega, se joga dentro lá da tumba. E ele vê os lenços que Jesus foram envolto. E o lenço que estava na cabeça de Jesus, ele vê ele dobrado do lado. E sabe o que isso significa? Que quando um senhor, ele era servido, né, o banquete dele ali, ele comia, né? E o empregado, o servo, ficava numa sala ao lado. E o empregado, ele vinha, o senhor saía, poderia ter ido em algum lugar. E quando ele terminava de jantar, ele pegava o lenço, enxugava a mão, enxugava a boca, limpava e jogava ele lá. Aí o empregado entrava e via que realmente ele terminou a janta e ia embora. E aí ele limpava tudo. Mas quando o empregado entrava, que o lenço estava dobrado, isso significa que aquele senhor, ele ainda não tinha terminado de comer. Ele saiu, mas ele vai voltar. E quando Jesus ressuscitou, Pedro encontrou um lenço dobrado, dizendo que ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele ressuscitou, ele vai voltar. O lenço estava dobrado, né? E Pedro entendeu aquilo. E Pedro falou: o Senhor não terminou o banquete. Ele vai voltar, né? Ele vai voltar porque ele ressuscitou, ele está vivo.
Então se aproxime do Senhor, deixa Ele se aproximar de você, né? Deixa Ele caminhar com você. E Ele faz uma pergunta para você nessa noite: olha, você já entregou a sua vida para mim? Né? Você quer entregar a sua vida para mim? Se você já entregou e você está longe de Jerusalém, você está indo para Emaús, para longe da casa do Senhor, volte para a casa do Senhor novamente. Jesus vai voltar a qualquer momento e vai vir buscar a sua igreja e você vai ficar. Ele ressuscitou, Ele está voltando, querido. Então, se você estiver desanimado, hoje é Páscoa. Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Volte a caminhar com o Senhor, volte a se aproximar dEle e deixe Ele entrar na sua casa, porque senão os olhos não serão abertos. Só será os olhos abertos, só foram abertos quando eles convidaram Jesus para entrar na casa. Enquanto isso não houve, eles não reconheceram Jesus, né? Reconheciam uma pessoa, mas não reconheciam o ressurreto, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que ressuscitou e vive eternamente e vai voltar para vir buscar a sua igreja. Volta para Jerusalém e anuncia que Ele vive, que Ele vive. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar? Aleluia, glória a Deus. Senhor vive, o nosso Rei vive, o meu Rei vive, o seu Rei vive. Nos aproximemos dEle, nos aproximemos do Senhor com toda a humildade, nos aproximemos do Senhor, nos aproximemos dEle. Caminhemos com Ele, vamos caminhar, voltar para o caminho da salvação, voltar para o caminho, sair do caminho da perdição. Deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele entrar na sua casa. Fale para Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho forças, eu não tenho condições, ando meio desanimado, desanimada, mas Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na vida dos meus familiares. Senhor, ressuscita, Senhor, ressuscita os mortos, ressuscita, Senhor, a minha vida primeiramente, depois a vida dos meus, aqueles que estão mortos, aqueles que estão com as escamas nos olhos, já ouviram falar tanto de Jesus, mas não conseguem enxergar o Jesus ressuscitado. E hoje cai essas escamas em nome de Jesus. Entra, Senhor, nos lares, entra nas casas, entra nas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, nós voltamos para Jerusalém, para o lugar da adoração. Nós proclamamos a todos os cantos que o Senhor vive, que o Senhor é real, né? Não é um mito, não é um conto de fadas. O Senhor vive e eternamente o Senhor vai voltar para nos buscar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós somos a igreja da vinda do Senhor. E o Senhor falou na sua palavra que seria, no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. No fim dos tempos, né, achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar. É um desafio para nós. Nós somos a última igreja, a igreja das trombetas. Os anjos já estão com a trombeta próximo da boca, só esperando a ordem do Senhor. Toque as trombetas. Por isso que há tanta frieza, por isso que há tantas doutrinas e demônios aí, e nós temos que nos permanecer firme. O Senhor fala: aquele que permanecer firme, ao vencedor darei a coroa da glória. Ao que permanecer firme, comerá da árvore da vida. Ao que permanecer firme, nós temos que permanecer firme. Se nós vacilarmos, nós não vamos entrar no reino dos céus. Ele vive, Ele é real, Ele vem buscar a sua igreja. E nós temos que ser como aquelas 5 virgens prudentes, não como insensatas. Temos que estar preparados, orando e vigiando, e com azeite na lamparina, porque Ele vai voltar a qualquer momento. Não tem mais o que fazer, irmãos, não tem mais. Só o soar das trombetas. Voltemos para Jerusalém, lugar da adoração, porque o Senhor vive. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor,
Que o Senhor fala aos nossos corações, não que aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, porque o Senhor nos ama e quer nos levar para a tua casa. O Senhor foi preparar a morada, para onde Ele estiver, nós estaremos com Ele também. E Ele vai voltar para levar a sua noiva. Pai, em nome de Jesus, faz isso, Senhor, toca nos nossos corações nessa noite, que nós abrimos a nossa casa, que nós abrimos o nosso coração. Entra, Senhor Jesus, abre os nossos olhos, cai as escamas. Nós queremos ver o Jesus ressuscitado. Pai, em nome de Jesus, faz isso para a glória do Teu nome. Que o Teu amor grandioso, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Batista, resplandecer aqui no Jardim Munira, mas também com toda a igreja que se reúne no nome santo e poderoso de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.